Imagine uma descoberta que desafia tudo o que sabemos sobre a história humana. Artefatos que não deveriam existir. Uma cronologia que não se encaixa. Muitos mistérios arqueológicos são devidamente catalogados e explicados, mas o que acontece quando o achado é tão anômalo que a comunidade científica prefere o silêncio ao invés da admissão? Mergulharemos em achados proibidos, objetos e estruturas que a arqueologia convencional luta para ignorar, pois eles ameaçam desmantelar séculos de conhecimento estabelecido. O que está sendo escondido? E por quê? O que define a história que conhecemos. O que é aceito como fato e o que é relegado ao limbo da pseudociência. Em porões de museus e arquivos de universidades repousam evidências que, se totalmente admitidas, forçariam a reescrita de todos os livros sobre a origem humana. Não se trata de fraudes ou invenções. São artefatos reais, escavados por equipes profissionais que possuem uma característica perturbadora. Eles não deveriam existir. Objetos fora de época, U-Parts, como são chamados. Ferramentas sofisticadas encontradas em camadas geológicas que precedem a própria existência da humanidade moderna. Estruturas megalíticas erguidas com um conhecimento de engenharia que desafia a cronologia das civilizações. Por que, então, a comunidade arqueológica demonstra uma relutância tão intensa em discutir essas descobertas publicamente? O silêncio não é por falta de evidência. É o medo de quebrar um paradigma que sustenta séculos de pesquisa e carreiras acadêmicas. A história humana, segundo a arqueologia padrão, segue uma linha clara e progressiva. Tudo começa com os hominídeos ancestrais, evoluindo lentamente através da Idade da Pedra, desenvolvendo ferramentas rudimentares. O surgimento do Homo sapiens há cerca de 300 mil anos. A agricultura, as primeiras cidades e, finalmente, as grandes civilizações como a Suméria e o Egito, surgindo há cerca de 6 a 7 mil anos. Esta é a base de todo o nosso conhecimento. O desenvolvimento da tecnologia é gradual, do machado de pedra ao bronze, do bronze ao ferro. Esta cronologia é validada por milhares de datações de carbono e por uma vasta rede de sítios interconectados. O sistema funciona perfeitamente, desde que todos os achados se encaixem. O problema começa quando os fatos se rebelam contra a teoria. E a Terra, constantemente revirada por escavações, está cheia de fatos teimosos. Quando um objeto com características de engenharia moderna é encontrado em uma mina de carvão, datada em milhões de anos, o que fazer? A resposta mais comum da ciência tem sido o descarte. O establishment científico tem um mecanismo de defesa poderoso: o ostracismo. A força da evidência é inegável, mas o peso do paradigma é ainda maior. O que você acha? A comunidade científica deve proteger a narrativa estabelecida ou abraçar evidências que, à primeira vista, parecem impossíveis? Deixe sua opinião. O próximo capítulo trará os achados mais perturbadores. Vamos olhar para o que foi encontrado, mas raramente é exibido. O vaso de Dorchester. Escavado em 1852, no Massachusetts, Estados Unidos. O vaso, feito de uma liga metálica desconhecida, foi encontrado dentro de rocha sedimentar, a uma profundidade que o colocava a centenas de milhões de anos. A peça, com entalhes florais sofisticados, era claramente um trabalho artesanal. Temos também a esfera de Klerksdorp, África do Sul. Milhares de objetos esféricos,
alguns com sulcos perfeitamente paralelos ao redor de sua circunferência, foram encontrados em depósitos minerais pré-cambrianos, datados em aproximadamente 3 bilhões de anos. Sua simetria sugere fabricação, mas sua idade é anterior a qualquer vida complexa. Estruturalmente, o caso de Göbekli Tepe, na Turquia, é o mais recente e mais aceito, mas ainda assim inexplicável. Um complexo de pilares talhados, datado em cerca de 11.600 anos, mais de 6.000 anos antes da invenção da agricultura e da cerâmica. Uma sociedade de caçadores-coletores que mal dominavam ferramentas básicas construiu um templo monumental, que demandava planejamento, organização social e engenharia avançada. Estes achados não são apenas curiosidades. Eles são furos profundos na narrativa linear da evolução humana e tecnológica. Eles sugerem que houve tecnologias perdidas ou civilizações que surgiram e caíram muito antes do que ousamos admitir. Você testemunhou os fatos que desafiam a nossa realidade histórica. Agradeço por continuar conosco. A questão agora não é o que eles encontraram, mas por que o silêncio persiste. A análise do que está por trás dessa recusa em explicar é o ponto central do nosso mistério. Por que a recusa em explicar publicamente? As teorias variam e apontam para a estrutura da própria ciência. A explicação mais benigna é a prudência científica. A datação de um artefato é complexa. Um objeto pode ter sido introduzido em uma camada geológica muito mais antiga devido a fenômenos naturais como falhas geológicas ou inundações. A esfera de Klerksdorp, por exemplo, é frequentemente rotulada como uma concreção natural, formada por processos geológicos e não por inteligência. A cautela, neste cenário, visa proteger a ciência da charlatanice e de conclusões apressadas. No entanto, há a teoria mais controversa, a censura paradigmática. A arqueologia e a paleontologia são campos rigidamente hierárquicos. Uma carreira é construída sobre a aceitação da cronologia atual. Publicar ou defender um OOPP é um risco profissional que pode levar à perda de financiamento, descrédito e ostracismo acadêmico. É mais fácil e seguro rotular um achado anômalo como erro, fraude ou lenda do que enfrentar o tsunami teórico que sua aceitação causaria. O medo não é apenas da verdade, mas das consequências da verdade. O dilema é profundo. Ao ignorar achados que não se encaixam, a ciência ganha coesão e credibilidade em seu modelo atual, mas o que ela perde é incalculável. A rejeição de evidências, mesmo que difíceis de digerir, pode estar nos impedindo de compreender a verdadeira e complexa trajetória da vida inteligente na Terra. Os arqueólogos encontram e registram, mas é o silêncio que transforma uma descoberta em mistério. O mistério não está no objeto em si, mas na relutância humana em admitir que a história é muito mais estranha, mais antiga e cíclica do que qualquer manual acadêmico sugere. O que realmente define a verdade na ciência? A evidência que se encaixa ou a que nos desafia? Estes mistérios submersos nos forçam a questionar tudo. Qual destes achados anômalos você considera o mais intrigante? Compartilhe sua teoria nos comentários. Se você adora desvendar os segredos não contados da humanidade, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para o nosso próximo mergulho nos arquivos mais fechados da história.